Hoje trago ao canal do YouTube da Certfarm Escola de Formação Prática algumas questões no âmbito da análise financeira. Na verdade, vamos fazer o cálculo de alguns indicadores, rácios, vamos fazer a sua interpretação. A matéria que hoje trago faz parte de alguns dos cursos que ministro na Certfarm Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Neste vídeo vamos falar sobre rácios. Rácios esses que podem ser classificados da seguinte forma. Quando, para calcular um rácio, usamos apenas elementos que constam do balanço, esse rácio é denominado um rácio financeiro. Quando, para calcular um indicador ou um rácio, utilizamos grandezas que constam somente da demonstração dos resultados, estamos a falar de um rácio económico. Quando utilizamos simultaneamente elementos do balanço e da demonstração dos resultados para determinar um determinado indicador ou rácio, estamos a falar de rácios económico-financeiros. Também existem os rácios de funcionamento, como prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, duração média de inventários, entre outros. Neste vídeo vamos calcular alguns indicadores. Nos cursos da Certfarm desenvolvo um modelo de cálculo de indicadores ou de rácios e esse modelo é a base aqui para alguns indicadores que hoje vamos calcular. Esse modelo foi um modelo que elaborei para o diagnóstico económico ou financeiro de uma empresa. É um modelo que utiliza um conjunto de indicadores para, de uma forma integrada, fazermos aqui uma análise do relatório económico e financeiro de uma empresa, no âmbito da sua vertente de análise financeira, de análise económica, da análise do risco operacional e financeiro e também de alguns instrumentos de gestão preventiva quanto ao risco de falência ou à probabilidade do risco de falência de uma empresa. A análise integrada destes indicadores permite-nos elaborar um relatório económico e financeiro de uma empresa. O cálculo de rácios por si não é suficiente. Devemos sempre fazer uma comparação dos rácios na nossa empresa com elementos do setor de atividade. E para conseguirmos obter esses mesmos elementos, eu aconselho o site do Banco de Portugal, o Banco de Portugal, o BPStat, onde temos as publicações da análise setorial das sociedades não financeiras em Portugal e aqui o conjunto de indicadores setoriais por setores de atividade económica que nos vão permitir fazer uma comparação com os indicadores que obtemos em concreto na nossa empresa. É preciso saber qual a classificação da atividade económica da nossa empresa, o CAE, e depois fazer uma comparação dos indicadores com as médias setoriais. Aconselho então os dados do Banco de Portugal, nomeadamente na central de balanços do Banco de Portugal, para podermos assim ter referências comparativas com a nossa entidade em análise. E relativamente ao exemplo que hoje vamos abordar, temos uma determinada empresa onde estive a elaborar o balanço dessa empresa, a demonstração dos resultados da mesma, e agora vou calcular um conjunto de indicadores para o período 2023. E há aqui determinadas grandezas que é aconselhável serem valores médios, nomeadamente o ativo, o capital próprio, o passivo total, convém fazer a média, portanto, o valor no início do ano, mais o valor no final do ano, dividi-lo por 2 e assim ter um alisamento do valor
uma vez que podem divergir bastante entre aquilo que é o início e o final do ano, e assim temos uma média que nos permite ter um indicador, digamos que mais fidedigno daquilo que é a realidade da empresa. Ora, considerando aqui as principais grandezas que eu vou utilizar nos indicadores que vou seguidamente calcular, preciso também de saber o EBITDA da empresa. Na demonstração dos resultados, o EBITDA da empresa é o resultado antes das depreciações, dos gastos de financiamento e dos impostos. Esta empresa teve um EBITDA de 218.575. Se ao EBITDA da empresa subtrairmos as depreciações e as amortizações, depreciações nos ativos fixos tangíveis, amortizações nos ativos intangíveis, e também as perdas por imparidade em ativos não correntes ou em investimentos depreciáveis, vamos ter o EBIT da empresa. O EBIT desta empresa foi de 21.250 euros. Entretanto, temos o imposto estimado para o período, que também foi obtido a partir da demonstração dos resultados, 21.124. Se ao EBIT de uma empresa retirarmos os juros e gastos similares suportados, obtemos o EBT. O EBT é o RAI, o resultado antes de impostos. E se ao resultado antes de impostos retirarmos o imposto estimado para o período, obtemos o denominado resultado líquido do período. EBITDA, EBIT, resultado antes de impostos, resultado líquido do período, tudo são resultados contabilísticos de uma empresa. Esta empresa tem resultados contabilísticos positivos. O EBITDA, o EBIT, o resultado antes de impostos e o resultado líquido do período são resultados positivos. Não esquecer que, uma vez calculado o resultado líquido do período, o resultado líquido do período faz link ao balanço, na área do capital próprio. Liga diretamente ao balanço, aumentando ali ou reforçando os capitais próprios da empresa através do resultado líquido do período. Bom, alguns indicadores que vamos calcular. Vamos só completar aqui com o resultado líquido do período da empresa, na demonstração dos resultados, também calculei a taxa efetiva de IRC, a denominada ETR, Effective Tax Rate, ou taxa efetiva de IRC, que nada mais é do que dividir o imposto estimado do período, o IRC que consta da demonstração dos resultados, pelo respectivo resultado antes de impostos. Esta empresa tem uma taxa efetiva de IRC de 25,68%. A taxa efetiva é diferente da taxa nominal, porque as empresas estão sujeitas a uma série de correções fiscais que vão fazer com que se faça a passagem do resultado contabilístico da empresa ao resultado fiscal. E como um é diferente do outro, isso fará com que depois a taxa efetiva de IRC acabe por ser distinta, diferente da taxa nominal que está prevista no Código do Imposto. Ora, esta empresa, em termos de IRC que vai realmente pagar, até ao dia 31 de maio do próximo ano, esta empresa já fez pagamentos por conta. E, portanto, se foi estimado um determinado imposto do período e se a empresa já fez pagamentos por conta, já fez antecipações, e eu sei que esta empresa, pelos dados que tenho, antecipou 6.000 euros em termos de pagamentos por conta, significa que quando pagar o imposto ao Estado, vai pagar 15.124, porque ao longo do ano já fez antecipações
por via de pagamentos por conta de 6.000 euros. Mas o valor do imposto que nós encontramos na demonstração dos resultados corresponde à coleta, mais a derrama municipal, mais as tributações autónomas. E, portanto, este é o valor assim calculado e subtraindo as antecipações do imposto, teremos efetivamente o valor que ainda vamos pagar à autoridade tributária e que será de 15.124. Um resultado contabilístico muito importante ao nível da gestão financeira de uma empresa é o denominado NOPAT, Net Operating Profit After Taxes, ou seja, é um resultado operacional líquido de imposto. Retirar ao resultado operacional aquela componente que será destinada ao Estado pela via do imposto. E teremos assim um resultado operacional líquido do imposto. Por isso, para calcular este NOPAT, o NOPAT não aparece na demonstração dos resultados, não é? Na demonstração dos resultados nós temos o EBITDA, o EBIT, o resultado antes de impostos e o resultado líquido. Este é um resultado contabilístico que nós calculamos à parte e fundamentalmente para efeitos de análise económica ou financeira, precisamos aqui deste resultado, o NOPAT, pegando no EBIT da empresa, 64.250, e multiplicando este valor pelo efeito fiscal, ou seja, 100% menos a taxa efetiva do imposto, que é 25,68%. E temos assim que o NOPAT, o resultado operacional depois do imposto, considerando a alíquota tributária, é de 77.478,60. Este resultado vai ser muito importante no âmbito de estudos que nós vamos fazer ou que faremos na formação para efeitos de gestão financeira. Comecemos agora pelo rácio da autonomia financeira. No início deste vídeo eu disse que quando um indicador, para ser calculado, necessita apenas de elementos do balanço, trata-se de um rácio financeiro. A autonomia financeira é um rácio financeiro porque para ser calculado eu preciso do capital próprio e do ativo. E capital próprio e ativo são grandezas que constam unicamente do balanço e, consequentemente, a autonomia financeira é um rácio financeiro. Então vamos dividir o capital próprio da empresa, 543.752, pelo ativo total dessa mesma entidade de 1.483.551. Esta empresa tem uma autonomia financeira de 36,65%. O que é que significa uma autonomia financeira de 36,65%? Bom, a autonomia financeira ela mede a capacidade da empresa financiar as suas operações, ou seja, o seu ativo, através de capital próprio, sem depender de dívida. Isto é uma informação que consta até aqui na central do Banco de Portugal. Eles têm aqui os vários indicadores setoriais e, segundo consta da informação, o rácio de autonomia financeira, definido pelo quociente entre o capital próprio e o ativo, expressa a maior ou a menor capacidade das empresas fazerem face aos seus compromissos financeiros através de capitais próprios e não pela via da dívida. Não esqueça que eu estou aqui no site do Banco de Portugal, BP Stat,
onde temos aqui uma série de informações, de elementos setoriais e também bastantes conceitos que dá jeito fazer aqui uma leitura para revisão. Bom, a autonomia financeira da nossa entidade, da empresa que acabamos agora de calcular, é de 36,65%. Será esta autonomia financeira boa ou má? Bom, digamos que autonomias financeiras acima de 30% são consideradas satisfatórias e quanto mais alta, tanto melhor. Autonomias financeiras abaixo de 20% são consideradas bastante preocupantes. Eu aconselho que, isto pelos estudos que nós temos, as autonomias financeiras mínimas nunca devam ser, ou as autonomias financeiras da empresa nunca devem baixar dos 20%. De 20% para cima e quanto maior, melhor. Esta empresa, se estivermos a falar em 20%, ela está acima desse mínimo exigível. Outro indicador que nós temos é o rácio de endividamento. Se, por um lado, a autonomia financeira revela a percentagem de financiamento por via de capitais próprios, ou seja, a capacidade que a empresa tem de financiar os seus ativos, as suas operações, através de capital próprio, o grau ou o rácio de endividamento é o complementar, ou seja, o quanto a empresa depende de capital alheio, de dívida. Se a autonomia financeira é de 36,65%, o endividamento terá de ser 100%, menos 36,65%, porque a autonomia financeira mais o endividamento dá 100%. Nós sabemos que as empresas são financiadas por capitais próprios e por dívida. Vamos ver aqui qual a dependência que a empresa tem da dívida, dividindo o passivo pelo ativo. Dividindo o passivo total, de 939.799, pelo total do ativo, o que dá 63,35. Como referi, a autonomia financeira mais o rácio de endividamento terá de ser sempre 100%. Esta empresa é financiada, ou digamos que os ativos desta empresa, as operações, os investimentos, são financiados 36,65% recorrendo a capitais próprios e 63,35% recorrendo à dívida, ao capital alheio, ao endividamento. Isto, obviamente, relativamente ao período de 2023, que são os dados desta empresa desse mesmo ano. Vamos agora calcular o rácio de solvabilidade. O que é que significa o indicador de solvabilidade? A solvabilidade de uma empresa, mede a capacidade da empresa honrar as suas obrigações de médio e longo prazo, ou seja, a sua capacidade de solvência. Este indicador é calculado dividindo o capital próprio pelo passivo. Vamos então fazer aqui este indicador, em que vamos dividir o capital próprio da empresa, 543.752, pelo passivo da empresa, pelo passivo total da empresa. Esta empresa, vamos só converter isto aqui numa percentagem e depois fazer ali com duas casas decimais, o rácio de solvabilidade é de 57,86. Ou seja, a relação entre capital próprio e passivo. Os capitais próprios são inferiores ao passivo. Por isso, este indicador é um indicador que, se nós o considerássemos em décimas, era inferior a 1, 0,5786.
É um rácio baixo, onde o passivo é superior ao capital próprio. E, portanto, é uma empresa que depende mais de fontes externas de financiamento para as suas operações. Um maior risco de insolvência, caso a empresa não consiga cumprir os seus compromissos. Efetivamente, quando os capitais próprios são inferiores às dívidas, acontece que a solvabilidade é inferior a 1, neste caso 0,5786. O ideal seria um rácio mais alto, logicamente. Rácios altos são rácios superiores a 100%, superior a 1, onde o capital próprio seria capaz de pagar as dívidas da empresa, o que não acontece com esta entidade. Tem capitais próprios inferiores às suas dívidas. Outro indicador é o Debt to Equity. Debt to Equity é um rácio que nos vai permitir aqui avaliar qual a proporção das dívidas que a empresa possui em relação ao capital próprio. No fundo, acaba por ser o inverso do rácio de solvabilidade. Enquanto que a solvabilidade divide o capital próprio pelo passivo, o debt to equity divide a dívida pelo capital próprio. Vamos então dividir a dívida da empresa, o passivo, pelo capital próprio, por 543.752. Temos 1,72. Se quisermos mostrar isto em percentagem, temos 172,84. É um rácio alto, o que denota uma forte dependência de dívidas. O que vem só corroborar, obviamente, aquilo que já tínhamos dito sobre a solvabilidade. Temos aqui um rácio bastante alto, 172,84, o que, mais uma vez, e reforçando a ideia, esta empresa tem uma alta dependência de capital alheio. Depois vamos calcular o Return on Equity. Em português, a rendibilidade dos capitais próprios. Este indicador é um indicador que interessa fundamentalmente ao acionista ou aos donos da empresa, se forem sócios da sociedade por cotas, e o Return on Equity é calculado dividindo o resultado líquido do período. Esta empresa gerou 61.126 de resultado líquido do período, pelos capitais próprios da empresa de 543.752. Este é um indicador que, como referi, interessa fundamentalmente ao acionista ou ao sócio, e este indicador, no fundo, ele é capaz de nos mostrar o quanto a empresa gera de lucro, e já um lucro líquido de imposto, por cada euro investido pelos seus donos, ou no caso, pelos acionistas. Por cada 100 euros investidos nesta empresa, ela foi capaz de gerar 11,24 euros de lucro líquido. Portanto, trata-se de um indicador fundamental na perspectiva do acionista ou do sócio, porque o resultado líquido do período é aquilo que poderá vir a ser distribuído pelos sócios da empresa ou pelos acionistas, se for uma sociedade anónima. Este indicador é um indicador dessa forma importante, estabelecendo a relação entre o resultado líquido e os capitais próprios. Temos também aqui o Return on Assets, ou a rendibilidade operacional do ativo. Eu vou considerar este indicador dividindo o EBIT da empresa, ou seja, 140.250, o resultado operacional da empresa, pelo ativo. E o ativo foi de 1.483.551 relativamente ao período
de 2023. Esta empresa tem uma rendibilidade do capital, uma rendibilidade operacional do ativo de 7,03. Este é um indicador que nos pode permitir avaliar o quanto de lucro operacional a empresa conseguiu gerar por cada euro investido no ativo. Ou seja, por cada 100 euros investidos no ativo, gerou-se 7,03 de resultados operacionais. Tanto a rendibilidade do capital próprio como a rendibilidade do ativo são indicadores que nós poderemos dizer que quanto maiores, tanto melhor. E eles deverão ser sempre comparados com aquilo que as empresas do nosso setor de atividade, em termos médios, conseguiram gerar de rendibilidades, e aquelas que gerem mais rendibilidade são mais atrativas ao investimento. Em relação à rendibilidade do capital próprio e à rendibilidade operacional do ativo, fazemos uma análise Dupont a estas duas rendibilidades. A análise Dupont pretende fazer uma decomposição ou uma desagregação deste indicador em mais alguns indicadores ou em alguns indicadores que são determinantes para o indicador alvo. E desta forma, relativamente à rendibilidade operacional do ativo, nós vamos fazer uma desagregação em dois indicadores, nomeadamente a margem operacional, que é a rendibilidade operacional das vendas, chama-se rendibilidade operacional das vendas ou margem operacional, e a rotação do ativo. Estes dois indicadores vão nos permitir aqui ter as determinantes do ROA, que influenciam o ROA, e aumentando a rendibilidade operacional das vendas ou a rotação do ativo, ou aumentando os dois, nós conseguiremos no futuro produzir um aumento do indicador ROA, do indicador alvo, que aqui é o ROA. Vamos começar pela rendibilidade operacional das vendas. A rendibilidade operacional das vendas é calculada dividindo o EBIT pelas vendas. São duas grandezas que constam da demonstração dos resultados. Então, a rendibilidade operacional das vendas é um rácio económico. Os rácios económicos são aqueles que são obtidos através de grandezas que constam apenas da demonstração dos resultados. Dividir o EBIT da empresa. Portanto, esta empresa tem um EBIT de 104.250 pelo valor das vendas da empresa, do volume de negócios da empresa. Aqui vamos considerar as vendas completas com vendas de mercadorias e serviços prestados. O volume de negócios da empresa como um todo. E, portanto, temos aqui cerca de 2,85% de margem operacional. A margem operacional é a percentagem de lucro que a empresa é capaz de gerar a partir das suas vendas, após deduzir os gastos operacionais. É uma margem bastante baixinha desta empresa, 2,85%. Vamos agora calcular a rotação do ativo, que é outra das determinantes do ROA. A rotação do ativo nada mais é do que calculado dividindo o volume de negócios da empresa, portanto, as vendas, pelo ativo da empresa. Dividir as vendas pelo total do ativo. 2,4637 em percentagem 246
7,37. Efetivamente, esta empresa tem um ROA de 7,03, muito devido à sua rotação do ativo. Já agora, o que é que significa a rotação do ativo? Quando se dividem as vendas pelo ativo, este indicador ele é capaz de medir a eficiência com que a empresa utiliza os seus ativos para gerar vendas. Ou seja, quantas vezes o ativo total da empresa foi convertido em vendas durante um determinado período. 2,46, se estivermos a falar em unidade, ou 246,37. Vamos apenas fazer aqui uma verificação, porque na análise de Dupont, tendo as determinantes do ROA, obviamente que se nós multiplicarmos a margem operacional pela rotação do ativo, em nada alteramos o indicador inicial, que é o ROA. Estivemos a fazer uma desagregação do ROA em dois indicadores e, assim, chegarmos à conclusão que pode-se aumentar a rendibilidade operacional do ativo, aumentando a rendibilidade operacional das vendas e ou aumentando a rotação do ativo. Pode-se também dizer que, no caso desta empresa, foi a rotação do ativo que mais contribuiu para a rendibilidade operacional do ativo, porque se estivermos a falar da margem operacional, ela é bastante baixa nesta empresa. Seguidamente, vamos fazer exatamente a mesma coisa para a rendibilidade do capital próprio. Ou seja, desagregar, decompor a rendibilidade do capital próprio em três indicadores que estão estudados na análise de Dupont como sendo determinantes da rendibilidade do capital próprio. Começamos por um primeiro indicador que é a rendibilidade líquida das vendas, ou também conhecida pela margem líquida. Este indicador ele é calculado dividindo o resultado líquido de uma empresa pelas suas vendas. Ou seja, o resultado líquido da empresa, temos aqui os resultados líquidos que eu passei aqui para o mapa e vou dividir pelo volume de vendas da empresa, constituído pelas vendas de mercadorias mais as prestações de serviços. E, portanto, temos aqui um indicador que se cifra em cerca de 1,67%. O que é a rendibilidade líquida das vendas? O que nos diz a rendibilidade líquida das vendas? Ou a margem líquida? É a percentagem de lucro que uma empresa gera a partir das suas vendas. Mas é uma percentagem de lucro líquido. Ou seja, após deduzir todos os seus gastos, incluindo o próprio IRC. 1,67 é a margem líquida desta empresa. Agora vamos calcular a rotação do ativo. Já tínhamos calculado, não é? Já tínhamos calculado anteriormente no ROA. Vamos só repetir aqui o processo, dividindo o valor das vendas, constituídas pelas mercadorias e as prestações de serviços, dividir aqui o valor das vendas. Há bocado eu fui diretamente à demonstração dos resultados, agora estou a utilizar aqui este mapa, mas é a mesma coisa. A dividir pelo ativo total da empresa e tem os tais 2,463 que anteriormente calculei, posso convertê-los em percentagem. Eu já tinha dito então que a rotação do ativo nada mais é do que uma medida de eficiência. Repetindo, uma medida de eficiência com que a empresa utiliza os seus ativos para ser capaz de gerar vendas. Como eu tinha dito, quantas vezes o ativo total da empresa foi convertido em vendas
2 vezes 0,46 ou 246,37%. Na análise de Dupont, nós usamos também como determinante do ou da rendibilidade do capital próprio a alavanca financeira. E na análise financeira, na análise de Dupont, a alavancagem financeira, que é um indicador que revela como o endividamento da empresa impacta a rendibilidade dos capitais próprios, aqui a análise de Dupont divide o ativo pelo capital próprio, o ativo a dividir pelo capital próprio da empresa, para chegar à chamada alavancagem financeira, que demonstra a capacidade da empresa de aumentar o ROI utilizando dívida em vez de capitais próprios. 2,72. Ou seja, esta empresa está muito alavancada, mas isso já foi provado através aqui dos indicadores de endividamento, do debt to equity, que são elevados, não preocupantes, mas elevados, e daí nós podermos concluir que, efetivamente, para atingir uma rendibilidade do capital próprio de cerca de 11,24, isso não foi de todo justificado através da rendibilidade líquida das vendas, mas mais pela rotação do ativo e pela própria alavanca financeira. Se nós multiplicarmos o indicador rendibilidade líquida das vendas pelo indicador rotação do ativo, pelo indicador alavanca financeira, obviamente que vamos ter de encontrar o indicador rendibilidade do capital próprio, exatamente como tínhamos no indicador-alvo, porque, no fundo, a rendibilidade líquida das vendas, rotação do ativo e alavanca financeira são as determinantes da rendibilidade do capital próprio. O que significa que, para aumentar a rendibilidade do capital próprio, podemos atuar futuramente elevando a rendibilidade líquida das vendas, ou elevando a rotação do ativo, ou aumentando a alavanca financeira. Não se aconselha, obviamente, que seja através do aumento da alavanca financeira que se venha a melhorar aqui o indicador de rendibilidade do capital próprio, porque se aumentarmos a alavanca financeira, estamos a aumentar o risco. Portanto, para aumentar a rendibilidade do capital próprio, aconselho que seja através de um aumento da rendibilidade líquida das vendas, e esta empresa bem precisa, ou através de uma rotação do ativo. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até um próximo vídeo em que vamos falar de mais indicadores. Foram apenas alguns económico-financeiros.